acadêmicos de licenciatura em informática, e hoje a gente vai estar aqui para apresentar a respeito da ferramenta OBS, certo? A ferramenta OBS é uma ferramenta de streaming e ela serve para estar gravando streams, no caso, ou até fazendo gravações mais simples da sua tela e ajustando ali áudio, algumas configurações, exibindo imagens a critério, digamos, da utilização, certo? Então, começando aqui, deixa eu compartilhar a tela com vocês. Vou ver. Todos vocês estão conseguindo visualizar ali a tela? Carregou? Vou ver. Sim, Mike, eu tô vendo aqui, carregou, tá bem show, tá aparecendo Isso, agora entrando a tela de vocês. Isso, perfeito. Então, vou digitar aqui para vocês visualizarem o OBS Studio. Então, conforme vocês podem observar aqui, o OBS, abri aqui no próprio Wikipedia, a descrição geral. O OBS, Open Broadcast Software, é um programa de streaming e gravação gratuito e de código aberto, certo? Como a gente pode ver aqui, o modelo de desenvolvimento dele é software livre e ele serve tanto para Windows 7, macOS, da versão 10 para cima, e Ubuntu e demais distribuições Linux, ok? A questão do desenvolvimento, os desenvolvedores deles é o OBS Project, que é um grupo, certo? Voltado para desenvolver essa ferramenta. O modelo de desenvolvimento a gente já falou, software livre, as plataformas x64, x86, que seriam as plataformas que a gente normalmente utiliza nos sistemas Mac, Windows, Linux, certo? O tipo de licença dele é GNU, GLP, então é licença de software livre, certo? Aqui ele mostra os sistemas operacionais, FreeBSD, Linux, Windows, macOS. Então, assim, o OBS, a base dele é feita em C e C++, ok? Ele é basicamente um programa de streaming, certo? Você consegue fazer streaming e gravação. Então, conforme a gente pode observar aqui no site dele, para baixar a ferramenta, se vocês quiserem ir acompanhando, quem quiser acompanhando, vai baixando a ferramenta, instalando, pode acompanhar o passo a passo, certo? Então, assim, entrando aqui, digitando o próprio OBS Studio, a gente tem a opção aqui, baixar o OBS Studio. Primeiro link, a gente abre aqui, tem as 3 opções de software, que a gente pode realizar o download da ferramenta, Windows, Mac, Linux, certo? Você pode escolher as versões que você quer baixar, se você quer baixar com instalador, normalmente esse daqui é o x64, certo? O instalador 32 bits, que é o x86, e nós também podemos fazer download via torrent, baixar do zip compacto, ou baixar diretamente do GitHub, certo? Então, esses são os modelos de download. Para fazer o download, basta clicar aqui, baixar, instalar e fazer o download, certo? Eu já tenho instalado aqui o programa, então vou estar abrindo ele aqui, no iniciar, abrir meu OBS. Quando a gente abre o OBS, a primeira tela que a gente vê, no caso que eu acabei zerando meu OBS para ficar uma experiência assim como se ele tivesse sido instalado, a primeira tela que a gente vai ver aqui, essa tela preta, que seria, digamos ali, o que a gente estaria mostrando na stream, na apresentação. Aqui embaixo nós temos as cenas. Aqui nós fizemos várias cenas. Por exemplo, digamos em uma cena você quer colocar apenas teu webcam, em outra você quer colocar uma imagem, por exemplo, numa introdução ali da tua stream, ou da tua apresentação, do teu vídeo. Em outra cena, nós queremos, por exemplo, disponibilizar o gameplay ali, mostrar a tela. Então, pode criar várias cenas diferentes, ajustar e configurar ela conforme a Caliano vai estar mostrando para vocês. Aqui do lado são as fontes, a Caliano também vai explicar melhor. Cada fonte seria, por exemplo, webcam, a própria tela, se você tiver mais de uma tela, também mostra, uma imagem, todas as fontes digamos assim, de exposição, certo? Aqui embaixo nós temos os mix de áudio. Isso daqui é importante para quê? O mix de cima consiste no mix, aqui no meu caso, do próprio desktop, do próprio computador. Então, esse mix, ele serve para quê? Digamos que o áudio do meu computador, ele está muito alto. Por exemplo, estou mostrando algo no meu computador, saindo algum áudio aqui, por exemplo, de um jogo, e eu vou ter que regular, certo? O áudio de acordo com essa necessidade, ok? Então, por exemplo, às vezes eu estou lá, numa stream, o pessoal fala, não estou conseguindo ouvir direito. Aí, o volume do jogo às vezes está muito alto, ou o volume da tua apresentação está muito alto. Controlo por aqui e embaixo, no caso, ali seria o microfone, que vocês podem visualizar, está constantemente aqui em movimento, porque eu estou falando, e o áudio ali está sendo captado.
e daí depois as demais ferramentas de transição de cena, quando você troca as cenas ali na stream, e as outras opções. Então, passar aqui para a Kaliana. A Kaliana vai estar demonstrando como que funciona cada etapa. Oi? Não quer já deixar o jogo aberto? Não precisa. Depois a gente abre o jogo. Mostra abrindo mesmo. Então, primeiro você vai começar adicionando uma cena nessa seta aqui. Geralmente é escrito como cena inicial. Nossa, como foi esse Você pode usar o teclado embaixo. Aqui é como se fosse uma pasta. Dentro dela, você vai adicionar, pelo mesma seta, você vai adicionar dentro dele as opções que você quer. No caso, a gente vai adicionar que seria a imagem, né? Isso. De abertura da live. Define um nome para a imagem. Isso. Seleciona o local. Pode ir imagens ali. Imagens. Isso. Começamos em breve. Acho que isso é dali. Isso. Aqui ele é aplicado e você pode regular ele por aqui, ou você pode vir em transformar e colocar para ele se ajustar a tela automaticamente. Como vocês podem perceber, a gente está aqui em casa, então normal interferência, carro de som. Essa daqui basicamente é o quê? A gente veio ali, a Kaliana criou a cena de introdução. Digamos que você quer começar a tua stream, certo? Você quer começar a tua apresentação ali, às vezes no YouTube. Como que você vai fazer? Você cria ali uma cena própria para isso. No caso, a Kaliana criou ali a cena inicial. Ela adicionou uma imagem, como você pode estar observando, foi essa imagem. Ela adaptou o tamanho da tela, para a imagem não ficar ali desfocada ou desajustada. E essa imagem começamos em breve. Então, isso daqui serve para você introduzir, digamos ali, tua stream. Seria tipo tua primeira cena. Você iniciou a transmissão, essa vai ser a primeira cena, digamos ali, que você vai exibir para já não entrar diretamente ali no webcam ou na tua apresentação total, certo? E a imagem, ela se desloca sozinha. Então, para não ocorrer que você acabe acidentalmente batendo nela e saindo fora do lugar, você clica nesse cadeadinho aqui e ele vai se manter fixo e não vai mexer por nada aqui, a não ser que você abra ele. Tem a questão ali da visualização também, aquele olhinho. Se você tirar, clicou ali no olhinho, sumiu a imagem, certo? Significa o quê? Para você tirar, no caso, exibir a fonte ou tirar ela. Então, por exemplo, você está exibindo essa fonte aqui agora e às vezes você quer colocar outra fonte. Né? Você coloca ali, por exemplo, iniciando, digamos, uma outra imagem ali iniciando. Aí você tira essa fonte para exibição e a outra que está atrás vai aparecer. Então, é um exemplo do que pode ser feito. Então, como segunda cena, já que a gente vai apresentar um jogo, seria somente a câmera. Caso você queira tirar o jogo de foco de tela e abrir somente sua câmera, e a gente vai colocar aqui como câmera. É o mesmo processo. Você vem aqui no mais, ele tem todas as opções aqui, ó. Você só vem em dispositivo de captura de vídeo e você vai configurar ele, que seria a webcam do próprio computador. Isso. Não, ok. Deixa eu ver, ele não puxou, acho que ela tá lá em cima. Tenta apagar e criar de novo o webcam. Pode ser a própria fonte. Só dar um delete. Isso. Tenta introduzir novamente a câmera. Não puxou? Deixa eu ver. Talvez eu esteja puxando aqui do cantinho. Vou puxar a introdução. Acho que foi o que você mexeu antes. Deixa eu ver. Dispositivo de captura de vídeo. Deixa eu diminuir ele aqui. Vou verificar. Só vou desativar a câmera no Google Meet. Talvez ele esteja em uso. Rapidinho. Só um momento. Deixa eu ativar a câmera aqui. Voltando para cá. Deixa eu adicionar, verificar aqui. Isso, dispositivo de captura. Dispositivo de captura de vídeo. Vamos colocar aqui câmera. Vou colocar
câmera. Integral, certo. Integral webcam. Pode continuar. Aqui também você vai poder arrastar do jeito que você quiser, mas essa daqui a gente vai deixar somente a câmera aberta inteira na tela. Isso. E vamos bloquear ela. Então, esse seria, digamos assim, uma cena mais... Eu quero conversar com o pessoal. Por exemplo, quando você vai fazer uma stream lá, às vezes na Twitch, no YouTube, você fala assim, agora eu quero só exibir minha câmera, eu quero só conversar com o pessoal. Não vou mostrar nada do meu monitor. Então, nesse caso, você vai utilizar esse tipo de cena. Então, essas transições ali de cenas eles são importantes para fazer uma apresentação ao vivo com mais qualidade e, digamos assim, com foco no que você quer. Pois, às vezes, a gente pode estar apresentando ali tela e webcam, a webcam está pequenininha, você só está falando, não está mostrando nada irrelevante na tela. Às vezes, ter, digamos assim, uma cena dessa é o ideal para que você foque, digamos, ali na ideia da câmera. Pode continuar. E agora, como nova cena, a gente vai criar uma cena principal, onde vai acontecer um gameplay. Teria que abrir o jogo já. Aqui, a gente pode fazer duas formas. Vou mostrar, digamos assim, a gente pode abrir o jogo para mostrar o gameplay, ou a gente posso mostrar aqui, a questão de adicionar toda a captura de tela. Então, por exemplo, a gente vem aqui em captura de tela, vamos colocar aqui, por exemplo, como que a gente pode colocar? Captura de tela mesmo? Não, porque vai aparecer a barra de Sim, vai tarefas aparecer embaixo, então seria melhor abrir o mesmo o jogo, porque desse formato melhor. Então, por exemplo, se você preferir, você pode focar só no jogo. Se você não quiser mostrar toda a interface. Então, acho que pode abrir. Deixa eu ver ali na área de trabalho, acho que tem o ícone do jogo. Pode abrir o jogo para mostrar para o pessoal. Minimiza. Essas estatísticas, só um pouquinho. Essas estatísticas são importantes, às vezes, quando você abre o seu OBS, ele vai depois ter a opção, mostra para vocês, ele mostra como está o uso, tanto o espaço livre que você tem em disco, questão de transmissão, velocidade. Isso daqui é importante para que você consiga identificar, às vezes, principalmente o quanto espaço você tem em disco. Então, se você não tiver muito espaço em disco, você não vai conseguir, muitas vezes, fazer uma transmissão tão grande gravando. Então, tem a parte de transmissão, que você só transmite, a parte de gravação, que você grava e armazena no seu computador. Então, são divididas essas duas partes. Vou fechar aqui. Pode abrir o Skyrim ali, de exemplo. Vamos ver se ele vai abrir sem problemas. Posso tirar o MSI? Pode. Abriu. Acho que agora é só dar um Alt Tab e pode voltar lá na ferramenta. Pessoal, por devido à taxa digamos assim, da velocidade da transmissão aqui do próprio Google Meet, vai parecer que está travado para vocês. Então, assim, por exemplo, a gente está falando aqui, a gente vê pela própria vibração ali do áudio, a captação do áudio, a gente consegue observar que, digamos assim, tem um delay maior na transferência. Então, a gente vai tentar fazer o menos agressivo possível. Deixa eu baixar o volume do jogo. Certo? Então, assim, pode exemplificar, tá, o uso da tela. Vai desativar o áudio do jogo. Baixa só um pouquinho. Isso. Então, você vem em adicionar e a gente vai fazer a captura do jogo. Deixa eu puxar um pouquinho mais para cá. Isso. Aqui você vai selecionar o jogo. Ele identifica que o jogo está... Aqui, por exemplo, seria uma captura de tela cheia. Deixa eu mostrar aqui. Captura você pode... de janela específica. Isso. E você vai selecionar a janela que seria a do jogo. E aqui é capturar o cursor para quando você estiver jogando. Aqui não se torna necessário. Dá um OK. Ele vai, por exemplo, aparecer ali o que seria gravando o jogo. Deixa eu ver se ele puxou tudo a tela. Deixa eu ver. Puxou, deixa eu verificar. OBS. Só um pouquinho. Não sei se ele acrescentou aqui. Vamos fazer, deixa eu diminuir aqui. Adicionar de novo. Adicionar a ferramenta. Captura de tela. Só queria demonstrar aqui, por exemplo, uma captura de tela de toda ela, certo? Gostaria de mostrar para vocês uma full screen. Por exemplo, automático.
Vou puxar aqui o modo captura de tela automático, meu monitor, e vou dar um OK. Nesse tipo de captura aqui, vocês podem ver ele está entrando aqui como se fosse num infinito aqui. Então, isso seria uma captura de tela geral. Como funciona essa captura de tela geral? Ele vai pegar todo o meu monitor, tudo que estiver demonstrando nele, por exemplo, aqui o jogo, e você consegue visualizar. Tudo que tiver aqui, que eu estiver observando nessa tela, vocês vão conseguir visualizar. Então, isso seria, digamos, uma captura de tela cheia, que a gente chama. Então, se você às vezes quiser mostrar tudo que você estiver visualizando, não só uma janela, você pode estar utilizando essa ferramenta. Se você quiser estar utilizando uma janela, por exemplo, só do jogo, vou Alt Tab aqui, deixa eu voltar para o OBS. Digamos que eu quero criar aqui, vamos pegar aqui captura de jogo, vou colocar aqui no jogo. Captura de jogo, dá um OK. Capturar em tela cheia. Numa janela específica. Uma janela específica, isso. Janela, vamos colocar aqui o Skyrim, combinar, deixa eu ver. Modo de captura, esse daqui de SLI Crossfire é para quando você, por exemplo, tem duas placas de vídeo, isso não é uma técnica muito utilizada hoje em dia, mas as pessoas às vezes têm duas placas de vídeos trabalhando junto. Então, às vezes você tem que ativar isso daqui para permitir que elas funcionem. Permitir transparência, isso daqui é algumas configurações visuais. Aqui, limitar a taxa de quadros de captura. Então, por exemplo, você quer limitar para que fique a 30 FPS, por exemplo. Para que, assim como limita o Google Meet, você quer que limite a transferência para que não fique tão pesado, digamos, o teu stream. Para que não fique, digamos, difícil para quem tem uma internet, digamos, mais lenta para assistir. Ou até, às vezes, uma pessoa que tem uma internet mais rápida não vai conseguir acompanhar porque a qualidade, às vezes, está muito alta. Então, a transferência ali em broadcast, certo? Os pacotes vão ficar muito pesados. Então, assim, nesse caso que, digamos, deixamos capturar cursor, ele ver onde está passando aqui meu cursor, e aqui ele puxa um hook de compatibilidade do anti-cheat. O que é isso? Por exemplo, algum jogo online que eu vou jogar, por exemplo, CS, que eu acho que é o Counter-Strike, que é de conhecimento ali do pessoal. Esse tipo de jogo, ele tem um anti-cheat, que é para o pessoal não cheatar no jogo, não usar hack. Então, para esse fim, você teria que deixar isso daqui ativo para quando o OBS iniciar junto com o jogo, o anti-cheat não entender que ele é, digamos, um hack, certo? Porque ele está entrando ali dentro do ambiente do jogo, mas ele não está entrando para alterar nada. Ele só, no caso, vai gravar a tela, certo? Então, pode dar um OK ali. Deixa eu ver se ele vai puxar. No gameplay, puxa para frente, mostra ali a elevação da segunda captura de tela. Para você pôr, se você quiser colocar a captura de jogo por primeiro, depois da captura de tela, você vem na setinha que ele troca. Isso, ele vai trocar. Ele não está identificando o jogo. Não está identificando? Deixa eu ver. Deixa eu puxar. Deixa eu puxar aqui. Abre. Só deixa eu abrir o jogo aqui para ver se ele vai puxar a captura de tela. Abre outro jogo, qualquer coisa. Deixa eu puxar aqui. Vamos tentar aqui com a principal. Aí, Deu? Uhum. Capturou, certo, puxou. É que às vezes, o que acontece? O meu jogo, ele está numa configuração que se chama full screen. Esse tipo de configuração, eu exibo a tela toda. Então, ele não está no modo janela. Então, para que eu consiga modificar essa questão, eu tenho que ir lá nas configurações do jogo e definir que ele vai ficar no modo janela. Então, por exemplo, posso mostrar aqui? Primeiro eu posso adicionar. Sim, pode adicionar. Aqui eu vou adicionar um dispositivo de câmera novamente. Já está em uso lá no... Isso. Integrada. Puxa. Ver se ele puxou. Sobe a webcam. Tenta excluir e criar de novo. Não sei por que a webcam não está indo em primeiro. Puxa ali. Ou cria naquela outra tela. O professor iria falar alguma coisa? Não, eu ia falar que talvez seja porque a câmera de vocês está ligada, mas é o do Mike, né? Então está desligado ali agora que eu vi. Desculpa. Talvez ela esteja na outra cena. Verifica na outra cena. É que ela está na outra cena, só que... Acho que ela está aparecendo lá em cima. É aquele bugzinho que tá dando. Deixa eu puxar aqui. Puxa lá pela cena do câmera. Isso. Pode puxar ali pela cena da câmera. Diminui a câmera e puxa do jogo. Isso. Deformou um pouquinho.
Não, é que acho que travou mesmo. Puxou ali, deixa eu ver. É que a gente tá tentando utilizar duas câmeras ao mesmo tempo e ele não vai Tenta deixar. deletar. Uhum. Isso. Puxa lá pro... Remove. Vamos remover essa e adicionar lá. Deixa ali. Não, deixa aqui. Deixa eu puxar aqui. Aqui, ó. Na câmera, vamos usar aqui, por exemplo, a cena de câmera. Essa cena de câmera, aqui a gente tem... Deixa eu destravar aqui a questão da Bicam. Vou aumentar aqui a proporção da Bicam. Digamos que a gente vai deixar ela aqui no cantinho. E vou adicionar aqui, por exemplo, o gameplay do jogo. Então, vem aqui, captura de jogo. Deixar como captura de jogo Deixa mesmo. como 2. 2. Uhum. Okay. Dá um OK. Vou pegar aqui, escolher janela específica e vou definir aqui o The Elder Scrolls Skyrim. Definir, OK, permitir transparência, dá um OK. Deixa eu ver se ele vai entender aqui como a tela. Posso? Tab. Aqui. Ele puxa e eu pego a câmera clica seta, e subo. Exatamente. Como essas informações do jogo têm mais importância desse lado ou desse? Normalmente a importância tá, acho que o ideal seria deixar a câmera para a esquerda. Então a gente pode mover essa câmera ali. Isso. A gente move ela e coloca o cadeado para nada acontecer. Para que ela fique travada ali, se, por exemplo, a gente for ali clicar sem querer, a câmera não sair, não ficar para fora. Então, pode colocar ali como se fosse a principal. Qualquer questão, como vocês podem ver, pode voltar ali na cena principal, por favor? Na cena principal, o jogo ele não está aparecendo. Por quê? Porque essa questão da janela. Como eu estou no modo de configuração tela cheia, e tem também o problema do que a Kaliana falou para não aparecer o cursor, o que acontece? Vocês conseguem ver que aparece o cursor ali do Skyrim do jogo e o cursor da minha tela. Então, o ideal é sempre para jogo, como a Kaliana falou, desativar esse cursor para que ele não fique duplicado. Então, dando Alt Tab aqui, a gente pode, por exemplo, recriar essa tela aqui do Skyrim e eu vou mostrar a configuração que você deve fazer para colocar o teu jogo no modo de janela. Então, vou fechar. A configuração do Skyrim, vou minimizar aqui. A configuração do Skyrim, vou abrir lá a pasta do jogo dele, porque ele tem um launcher próprio para configurar, abrir local do arquivo. Aqui ele tem um launcher, e esse launcher eu defino as opções. Aqui ele já está no modo janela. Então, ele puxa o modo janela e ele consegue identificar. Se eu desativar aqui e puxar para o modo full screen, ele não vai conseguir ativar, no caso, aquele modo stream, certo? Então, aqui ele já está no caso correto. Então, ele já está com a configuração adequada para a apresentação, digamos, se eu puxar ele como janela, não puxar ele como tela cheia. Então, vou voltar aqui. A captura do jogo, deixa eu recriar ela. Eu só vou... Dá para reconfigurar? Isso. Aí eu venho ali e tiro, no caso, a captura do cursor. Tira a captura do cursor, por favor, Kaliana. Isso. Tira a captura do cursor. Puxa o jogo. Você fechou o jogo? Não, pode abrir novamente, então. Não, pega pela área de trabalho. Isso. Então, ele puxa a captura do jogo. As próximas configurações, por exemplo, que a gente pode fazer, acho que seria cria uma outra tela ali, a tela de espera, às vezes. Deixa eu só clicar aqui. Isso. Cria uma tela ali de uma cena de como se, por exemplo, você vai, digamos que você está fazendo teu gameplay ali, está fazendo tua stream, e você queira sair, por exemplo, vou ao banheiro, vou um café, vou dar uma pausa, por exemplo, tem pessoal que faz stream muito longa, faz 15 horas, às vezes, de stream. Então, o que o pessoal faz? Cria uma cena ali e coloca, por exemplo, uma imagem de espera. Você não quer ficar exibindo ali, às vezes, o que está na sua tela, então você pode criar, por exemplo, uma cena de espera. Isso, coloca ali, voltamos em breve. Adiciona, isso. Isso aí. Voltamos em breve. Então, você faz essa questão da transmissão ali com as suas cenas. Volta ali na tela principal. Isso. A cena inicial. Começamos, por exemplo, a stream com a cena inicial. Posso? Voltamos aqui para
por exemplo, a principal, vou puxar aqui a captura de jogo, deixa eu ver se ele já puxou o jogo, o Skyrim, aqui, ó, já puxou o Skyrim. Então, ele já está gravando, já está, digamos, capturando ali a tela, ele identificou novamente. Então, nós temos aqui, vou deletar essa primeira cena que não tem relevância, posso vir aqui em menos, certo? O mais seria para adicionar uma cena, o menos para você retirar essa cena, então vou apagar essa cena. Tem aqui, então, minha cena inicial, minha cena principal, com o jogo. Quando eu entrar no jogo, ele vai aparecer. Se preferir, por exemplo, vou colocar aqui, vou adicionar, isso vou travar aqui também para que eu não mexa nessa cena. Vou deixar aqui por enquanto oculto essa captura do jogo, eu vou adicionar, por exemplo, uma captura da minha tela. Digamos que eu estou conversando com o pessoal. Então, eu vou pegar aqui captura de, deixa eu ver, janela, pode ser, isso. E digamos que eu quero mostrar, vamos puxar aqui, não vamos pegar de janela, vamos pegar de full screen, de tela inteira. Não, seria para apresentar geral, captura de tela, que seria essa daqui que é para capturar meu monitor, como eu mostrei antes. Vou colocar aqui, monitor 1. Monitor. Coloquei, defini aqui a minha imagem, monitor 1. O modo de captura ele pode ser automático, para que ele identifique o software da melhor maneira possível, e a captura de cursor. Então, aqui, o que eu tenho? Ficou esse Inception aqui. Eu tenho aqui o monitor, eu tenho a captura de janela, certo? Eu vou tirar essa captura de janela aqui, que ela, digamos, não funcionou, então, vem aqui, excluo essa captura de janela, e eu tenho meu monitor aqui como principal, mas não está aparecendo a câmera. Por quê? Porque aqui é questão de elevar, digamos assim, o nível de prioridade. O que é prioridade? Prioridade, às vezes, é a minha câmera, que minha câmera fica aparecendo ali na frente. Então, eu subo a relevância da câmera, deixo o monitor aqui, em segundo, e a captura do jogo eu deixo lá atrás, porque agora, por exemplo, eu não estou exibindo ela. Digamos que eu vou mostrar aqui para vocês a Twitch. Por exemplo, essa é a minha Twitch. E eu quero mostrar aqui junto com a minha barrinha, minha barra de tarefas aqui, para que o pessoal possa ver o que eu estou vendo no computador. Então, com essa captura de tela, eu consigo visualizar tudo que está no meu monitor. Se eu tiver uma segunda tela, por exemplo, estou conectado no segundo monitor, uma TV, e eu quero exibir essa segunda tela, eu posso fazer dessa maneira, ou posso vir aqui, por exemplo, deixa eu abrir o OBS aqui novamente, e eu quero só mostrar, por exemplo, só o meu navegador. Vou desativar o meu monitor aqui, a visualização, ok? Vou também travar eles aqui, para que eu não tenha aquele erro de arrastar, mexer e acabar tendo algum problema. Então, aqui só está visualizando meu webcam. Se eu desativar, não vai visualizar nada. Então, deixo aqui meu webcam. Vou fazer o quê? Achei que às vezes está ruim de visualizar o webcam, está muito pequeno. Destravo ele, venho aqui, aumento um pouquinho a proporção do meu webcam, certo? Ajusto ele. Digamos que, às vezes, está muito grande assim, essa proporção. Puxo um pouquinho. O problema é que, às vezes, ele vai deformar ali a imagem. Então, o ideal é sempre puxar pelas bordinhas para que ali ajuste pela proporção. Então, vou deixar aqui, vou travar de novo o webcam e vou puxar, digamos aqui, só meu navegador. Quero mostrar lá só o navegador. Digamos que como eu comecei essa oficina, eu quero mostrar lá só a parte digamos, do Google Chrome. Vou vir adicionar, vou vir aqui em captura de janela, vou colocar aqui, por exemplo, Chrome. Dou um OK, e ele vai falar aqui, o que você quer exibir? Mic, Twitch, Google Chrome, certo? Defino aqui, modo de captura. Deixa automático, para que o software defina a captura. É melhor, em alguns casos é melhor dessa maneira. Você vai combinar tudo. Aqui no modo propriedade e correspondência, você deixa nesse combinar título, caso contrário, buscar uma janela desse tipo. Então, ele vai identificar essa janela e vai só mostrar ela. Aí, o que eu posso colocar? Mesma questão, capturar cursor ou não, ignorar bordas ou não. No caso, às vezes, tem uma bordinha no canto da janela, você coloca se você quer que ela apareça ou não. Então, normalmente, eu coloco para ignorar as bordas, para que, digamos, não fique... Não apareça outras páginas abertas que você tiver. Isso, cortado. Então, vou colocar dar um OK. Agora, na exibição aqui, o que acontece? Eu estou exibindo somente, digamos aqui minha tela, e você vê que ficou essa bordinha, que ele ignorou a borda, ok?
Então, às vezes eu posso estar fazendo o quê? Posso estar aumentando aqui a proporção da minha tela, só que você vê que ela fica para fora da janela, então ela começa a cortar, certo? Então, nesse quesito aqui, eu posso ajustar a minha janela, ó, por exemplo, a webcam, quero colocar, digamos, a minha janela aqui que eu estou exibindo, eu quero puxar ela aqui, ajustar, digamos, no cantinho, deixar meu webcam aqui, e às vezes eu quero, por exemplo, colocar uma imagem de fundo, que é o que muitos streamers fazem. Eles exibem aqui, por exemplo, o jogo deles, ou a janela que eles estão mostrando, aqui o webcam. Se eu não quero mais mexer nisso daqui, vou travar. Então, venho aqui no cadeadinho, fecho, e quero colocar uma imagem de fundo. Então, venho aqui, adiciono, vamos colocar aqui isso, imagem. Vou colocar aqui como fundo. Vou pegar uma... acho que eu escrevi errado, mas não tem problema. Fundir. Deixa eu dar um cancelar, vamos apagar aqui. E renomear. Renomear, porque ali é mais prática. Ela já vai direto na correção. Isso. Renomear. Fundo. Definir. Ok. Eu vou adicionar nessa imagem de fundo aqui. Então, vou adicionar aqui. Eu posso adicionar uma apresentação de imagem, entrada de áudio. Eu vou fazer o quê? Eu vou redefinir aqui ela e vou puxar direto por lá para que fique mais didático, como que deveria ser feito. Então, vou excluir isso daqui. Dou mais. Venho aqui em imagem novamente. Coloco aqui como fundo. Às vezes ele vai pedir, você quer reutilizar uma imagem existente? Então, o que acontece? Eu já tenho 2 outras imagens em outras cenas. O que são essas imagens? São as imagens que a Kaliana criou, certo? O do começo da live e o modo de espera. Exatamente. Então, às vezes é importante você colocar o nome correto na imagem, para que ele não fique, por exemplo, assim, imagem 1 e imagem 2. Qual que é a imagem? Entende? Então, por exemplo, eu vou reutilizar essa imagem aqui da introdução. Então, pegar esse daqui, vou dar um OK, começa em breve. Então, o que eu vou fazer? Vou puxá-la aqui, quero ajustar, vou redimensionar aqui em transformar, isso, e ajustar a tela. Então, ficou geral. Veio para frente, por quê? Porque a imagem aqui está em primeira, mas eu quero que ela fique em último, para que ela fique lá no fundo. Então, vou puxar, vou mover ela lá para trás, certo? Então, ó, como vocês podem ver, o detalhe da imagem aqui, ele já apareceu, que é aquela imagem de, puxar aqui para frente de novo, de começamos em breve, certo? Então, aqui você vai ter uma cena de fundo, que pode estar sendo exibida, aqui o webcam, e aqui você tem, por exemplo, a exibição do seu navegador. Então, se eu vir aqui no meu navegador, demonstrar aqui, mexer, vai estar exibindo, no caso, ali, na stream. Nesse caso, como eu estou transmitindo aqui pelo Google Meet, ele vai mostrar, no caso, toda a minha tela. No Google Meet, eu escolhi compartilhar tudo que está no meu monitor. Então, vocês estão vendo tudo que está no meu monitor. Mas para stream, vai estar aparecendo apenas isso, certo? Então, é o que você quer exibir. Então, aqui você consegue definir detalhadamente o que vai ser exibido, onde e como que você vai disponibilizar pela sua tela. E ele sempre vai delimitar com uma borda amarela para você saber exatamente o que você está transmitindo para as outras pessoas verem. Exatamente. Então, só demonstrar aqui, vou, por exemplo, abrir o Google Chrome, eu escolhi essa janela do Google Chrome. Vou adicionar aqui, vou abrir outra janela. Quando eu volto para cá, ele mostra outra janela. Se eu fechar, por exemplo, no Google Chrome, o que ele vai fazer? Fechou? O que aconteceu? Ele sumiu e ficou, por exemplo, só aquela imagem de fundo. Por quê? Porque não tem nenhuma fonte mais vindo aqui do Google Chrome, que eu defini. Então, se eu voltar aqui, deixa eu clicar aqui, e vou vir aqui no histórico, voltar essas 2 guias. Vou restaurar. Restaurei, no caso, a guia da Twitch aqui, outra guia. Volto aqui no meu... Opa! Deixa eu abrir o jogo sem querer. Volto aqui no meu OBS, ele já voltou a transmitir, certo? Então, assim, qual que é o essencial aqui da parte das cenas? Você pode adicionar todas essas propriedades, digamos, de fonte. Você pode colocar uma apresentação de imagens, como se fosse um slide, certo? Uma captura da entrada de áudio, no caso, só teu microfone. Às vezes você quer colocar ele só teu microfone. Como ele já identifica por aqui, você não precisa estar, digamos, inserindo por aqui, certo? Na fonte, certo? Então, às vezes pode estar mutando o microfone, digamos que chegou alguém
por exemplo, que a gente está no quarto. Se chegar alguém, por exemplo, for conversar comigo, durante a stream eu quero mutar meu microfone. Aqui, muta meu microfone, certo? Então, tem todas essas possibilidades aqui de fonte que eu posso estar colocando. Captura de tela, normalmente vai pegar a tela. Ele tá aberto pra gente, mas para passar o vídeo, para passar o áudio para o vídeo, vai ter que ser adicionado, porque se você for gravar a tela, ou se é para as outras pessoas verem, esse daqui embaixo, a gente vê como que tá para nós, mas eles não vão ouvir nosso áudio se a gente não adicionar a captura de entrada ou de saída de áudio. Que a entrada seria o que a gente está falando por um microfone, e a saída seria o som do jogo, no caso. Isso. Esse mixer de áudio, me desculpe, ele serve para gravação. Então, durante a gravação, esse mixer de áudio ele vai funcionar, durante a stream, não. Então, na stream é importante, desculpe, adicionar o microfone. Então, você pode estar adicionando ali o microfone, por exemplo, padrão, que no caso é o que tem no notebook. Deixa eu dar um OK. E ele vai estar, então, puxando o áudio. Certo? Então, assim, posso demonstrar aqui. Então, assim, a gente tem todas essas ferramentas que a gente pode estar adicionando, pode colocar ali até um navegador, mostrar diretamente o navegador em vez da janela do navegador, pode estar definindo tudo isso, certo? Então, assim, essas são as ferramentas de fonte que a gente tem, as cenas que a gente pode dividir entre elas e adicionar, retirar, excluir, no caso, reconfigurar, como, por exemplo, a gente pega, digamos aqui, o navegador, vai reconfigurar, você consegue redefinir, por exemplo, qual que é a janela que você quer abranger naquele momento, digamos que eu não quero mais abranger a janela do Google Chrome, digamos que é outra janela, um Word, por exemplo. Então, você vem aqui, resseleciona e você pode estar exibindo. O ideal é sempre criar telas extras, certo? Com o nome, o foco, e você só vai tirando a visualização dela ou inserindo. Ok? E para você que, quer deixar já configurado para diferentes jogos ou para ter um trabalho de faculdade, alguma coisa aqui, você vai vir em perfil. Esse daqui está criado sem nome, mas você pode criar um novo e ele vai começar tudo do zero e você pode deixar ele guardado para toda vez que você quiser aquela configuração que você fez, ele vai estar aqui disponível. E no modo de arquivo, você vai ficar todo salvo todas as gravações dentro do teu notebook nessa aba aqui. Então, assim, continuando, tem aqui a parte do áudio, que você pode controlar os decibéis, como eu falei, pode mutar, pode ir aqui em configurações, travar às vezes o volume, entrar numa configuração mais específica do teu áudio, para você configurar questão de grave, essas variações. E aqui na transição de cena, que é essa outra parte, é o quê? Por exemplo, eu tenho essas duas cenas. Quando eu clico entre uma delas durante a stream, ele vai fazer uma transição, digamos esmaecendo, então ele vai fazer aquele de fecha, digamos assim, e exibe a outra, durante 300 milissegundos. Então é bem rapidinho essa transferência, eu posso aumentar, digamos, a maneira com que é feito. E aqui nós temos então a parte de interface de controle. Aqui nós temos para iniciar a transmissão. Isso daqui você pode deixar pré-configurado onde você quer começar a sua transmissão. Então você pode configurar para o Twitch, para o YouTube, para onde for. Iniciar a gravação. Isso daqui ele vai iniciar a gravação de tela. Então, isso daqui não é stream, seria para gravação. Por exemplo, vou fazer um vídeo para o YouTube, mas eu não vou transmitir ao vivo agora, certo? Então, você utiliza esse iniciar gravação. Essa questão da câmera virtual e do modo estúdio a gente não vai estar abordando, porque entra, digamos assim, num aspecto que vai tomar muito mais tempo, que a gente já não tem muito tempo para apresentar, e as configurações, que é uma parte importante. Vou mostrar aqui para vocês. Nas configurações, quando a gente abre, a gente tem aqui em geral o idioma que você quer para o teu OBS Studio, o tema, se você prefere um tema, digamos, preto, um tema, digamos, branco, a variação de tema que você tem, que você quer visualizar. Ele, por padrão, vem nesse tema dark, que é esse tema escuro. Eu deixo nesse padrão, não tem problema. Aqui é sempre importante eu manter isso daqui assinalado, que é buscar novas atualizações ao inicializar. Então, sempre que você inicializar o OBS Studio, ele vai buscar uma atualização, se tiver, vai atualizar. Abrir janela estatística ao iniciar, eu deixo ativado, que é aquela janela que mostra o espaço entre
entre o espaço, no caso, para armazenamento em disco. E aqui na saída, quando você vai, por exemplo, fechei meu OBS, você quer que ele te pergunte, por exemplo, no caso, na saída seria, quando eu vou iniciar a minha transmissão, você quer que ele te pergunte se você realmente quer começar a transmissão? Então, você pode marcar aqui para você ter uma confirmação. Antes de interromper a transmissão, por exemplo, você vai interromper a transmissão. Por exemplo, você clicou, mas você quer, às vezes, que tenha uma confirmação, um segundo botão para você estar pressionando, que você confirma. Então, você pode estar ativando. Então, são vários quesitos aqui de saída que ele pode estar te pedindo. Aqui, o importante também deixa eu verificar aqui, projetor, bate sistemas, vou puxar, isso. Por aqui seria isso, a transmissão. Voltando aqui para a transmissão, que é a parte que interessa, digamos, para o stream. Então, por exemplo, eu tenho o serviço de Twitch, YouTube, Facebook Live, deixa eu ver aqui, Stream e YouTube. Twitter. Tem como adicionar mais ferramentas, mas vamos pegar aqui, por exemplo, a Twitch. Na Twitch, o que ele vai fazer? Ele vai definir aqui o servidor, ele vai puxar um servidor automático. É o ideal, ele sempre vai puxar, digamos, onde o ping estiver melhor. Se você quiser definir, você pode definir aqui, por exemplo, os servidores aqui. Tem um servidor em São Paulo, tem um servidor no Rio de Janeiro, tem servidor em Fortaleza, aqui no Brasil, no caso, na América do Sul. Pode definir também outro local, se tiver outro local. Eu sempre recomendo deixar no automático, por quê? Porque às vezes você coloca, prefiro o servidor de São Paulo, mas às vezes o servidor do Rio de Janeiro está melhor, às vezes a transmissão está melhor. Então, às vezes ele faz a troca de uma maneira mais efetiva. Essa chave de transmissão é necessária para quê? Para que você vincule tua ferramenta de stream com o serviço. Então, o que você vai fazer? Você vai lá no Twitch, vai conseguir essa chave de transmissão e você vai colocá-la aqui. Se eu clicar em mostrar aqui, ele vai mostrar o que seria a minha chave. Por que ele mantém oculto isso daqui? Porque quem tiver a minha chave de transmissão pode colocar lá no OBS dele e começar a apresentar diretamente no meu Twitch. Então, por isso que isso daqui é oculto. Então, se eu clicar aqui em mostrar, no caso, ele vai estar exibindo a minha chave. Se eu quero obter essa chave de transmissão, eu clico aqui em obter chave de transmissão, ele vai abrir aqui no meu navegador, certo? Transmissão Twitch. No caso, ele já abriu aqui, puxou com a minha conta, certo? E aqui ele mostra, chave de transmissão. Eu posso vir aqui, copiar ela, no caso da Twitch. No caso do YouTube é a mesma coisa, ele vai abrir lá um local, dentro da plataforma do YouTube, onde vai ter essa chave. Simplesmente copia, vem aqui, e coloca, certo? No caso, a tua chave. Vai deixar pré-configurado, se você quiser, você pode conectar a tua conta da Twitch, para ele ficar bem configuradinho, e você vai dar um OK. Isso é o que já foi definido. Caso você venha aqui e clique em iniciar transmissão, como você definiu a Twitch, ele já vai direto para a Twitch, ele não vai te perguntar se você quer outro meio, de YouTube ou Twitter, ele já vai direto para lá, sem você precisar configurar depois de clicar na transmissão. Então, se você quiser mudar a fonte que você vai emitir a transmissão, por exemplo, vou mudar para o YouTube. O YouTube aqui, vou colocar esse aqui. Aí ele vai pedir aqui qual que é o servidor, coloca o principal. Cada serviço, às vezes, tem um servidor diferente. Aqui, o YouTube, ele já deixa, digamos, um padrão. E você vem aqui em obter chave de transmissão. Ele vai abrir direto lá no YouTube Studio. No meu caso aqui, como eu requisitei recente a chave para essa minha conta, ele diz, tudo pronto em 24 horas. Eu vou ter a liberação, digamos, da minha chave para fazer stream 24 horas. Por quê? Porque vai, digamos assim, a comunidade não, o pessoal, né, a staff, no caso lá, a administração do YouTube, eles precisam fazer o quê? Eles precisam fazer uma verificação na tua conta para ver se ela não tem nenhum impedimento, não teve algum problema, alguma coisa assim, para te liberar uma chave. São um pouquinho mais burocrático, no caso ali a Google, para liberar essa questão. Então, a Twitch, você vem aqui, pega a tua chave de transmissão, ela já está disponível, você começa a tua stream a hora que você quiser. Então, vou vir aqui, por exemplo, no início da minha conta, deixa eu ver, gerenciar transmissão, que ele vai mostrar uma prévia, por exemplo, da minha transmissão, e eu vou entrar aqui agora e mostrar para vocês, deixa eu descartar as alterações, e mostrar para vocês como que pode ser feito. Só terminando aqui os menus, tem também a opção de encerrar o OBS. Por exemplo, quero finalizar, vou encerrar aqui o OBS. E outra opção, que ficou faltando mostrar, que eu acho importante,
aqui nas configurações, que é a questão dos atalhos. Além da questão de saída, que é a qualidade que vai sair o áudio, o vídeo e tudo mais, essas configurações eu normalmente deixo pelo padrão, você pode verificar, digamos, procurar, digamos, no YouTube, algum especialista, alguém que foque, digamos, mais nessa parte. Então, eles vão definir bem certinho o que seria o ideal, principalmente no quesito, assim, de transferência, para não pesar muito. E às vezes você quer começar, você está fazendo a transmissão e você quer começar a gravar a tela a partir daquele momento, mas você não quer sair da tela as pessoas que estão assistindo não querem sair da tela, e você não, teria que sair, vir até aqui e tirar tudo que você está apresentando para o usuário. Para não acontecer isso, você vem em tecla de atalho e você inicia a gravação. Você pode definir como você quiser aqui. E daí, quando você, clicar Alt Z, ele vai começar a iniciar na hora, sem perguntar e sem nada. Isso faz com que você não interrompa a sua gravação para os usuários. Então, isso daqui que é a parte de atalhos, que é importante. Aqui seria a saída de áudio, vídeo. Essas são mais configurações específicas que você pode estar colocando, de resolução, tudo a qualidade. E a parte, no caso, do atalho, que é bom para que você comece a iniciar a sua gravação e finalizar ela sem, como eu disse, Caliana, precisar vir aqui na ferramenta para fazer isso. Então, se eu dar um OK aqui, o que a gente vai fazer? O que vamos fazer aqui? Vamos fazer um gameplay e transmitir lá no Twitch. Então, assim, vamos fazer da seguinte maneira. Vamos pegar essa daqui, eu acho. Vamos subir o quê? Vamos subir a captura do jogo. Vamos subir a captura do jogo. Deixa eu ver. Isso. A tela, acho que a tela já está bem poluída com muita imagem, então teria que tirar às vezes colocar outra parte cena da Twitch, porque já que você vai apresentar por lá, você tira a Twitch e coloca o jogo. Isso. Então, por exemplo, aqui, vou ocultar tudo. Digamos, vou tirar tudo que tem na minha exibição. O que eu vou colocar exibido aqui, que me interessa no momento? No momento me interessa a minha câmera, que fique aqui, e a captura do meu jogo. A captura do jogo, essa é a primeira aqui. Então, vou colocar aqui a captura do jogo, está exibindo essas duas, vou verificar aqui, entro no Skyrim, Alt Tab, verifico aqui. A captura do jogo ficou acima da captura da câmera. Subi a captura da câmera, apareceu os dois, certo? Então, eu vou exibir esses dois, está travado aqui para que eu não mexa neles, e vou fazer o quê? Eu posso iniciar minha transmissão ou iniciar minha gravação. Então, se eu iniciar a transmissão, ele vai puxar, vou iniciar a transmissão aqui. Então, ele vai puxar. Você não salvou as alterações da Twitch. É verdade, ele não puxou a chave de transmissão, vou verificar aqui. Vamos pegar a chave, deixa eu abrir novamente aqui. Puxar, configurações, transmissão, votei, Twitch, conectar, usar chave de transmissão, tá aqui minha chave de transmissão, automático, dá um OK. Eu tinha deixado o YouTube, então como ele não estava configurado com a chave do YouTube, ele não puxou para o YouTube. Então, tá aqui minha câmera, o jogo, vou iniciar a transmissão. Quando eu inicio a transmissão, eu não coloquei eu não defini aqui a questão daquela pergunta. Então, ele já vai começar a transmitir diretamente na stream. Então, se vocês visualizarem aqui, eu estou streamando ao vivo agora na Twitch. Então, vocês podem vir visualizar aqui no gerenciamento de transmissão, eu posso ver o que eu estou transmitindo ao vivo agora. No caso, ele não vai mostrar o áudio do jogo, porque eu coloquei só áudio de entrada, ele vai ouvir só o que a gente está passando. Então, vou puxar aqui, por exemplo, estou transmitindo ao vivo. Quem quiser, por exemplo, acessar aqui minha stream agora vai estar visualizando. Se eu quiser, por exemplo, interromper minha gravação, posso vir aqui, interromper a transmissão, usar o atalho. E aqui ele vai mostrar o tempo de live que você está transmitindo, e aqui o tempo que ele vai gravar. Se você usar um atalho, você coloca ele para gravar, e aqui vai aparecer das duas opções, e aqui é o uso do FPS, CPU e tudo mais. O uso de processador, deixa eu pausar a transmissão. Pausa a transmissão que está duplicando. Isso, vou interromper a transmissão, porque senão ele vai duplicar aqui na nossa stream. Então ele pausou.
Então, assim, a gente pode comunicar com o chat, se tiver uma segunda tela para stream, é necessário ter uma segunda tela, que você vem aqui e visualiza, digamos, o que o pessoal está falando. Então, o ideal é ter uma segunda tela, para que você deixe a segunda tela e você vai exibir na sua transmissão só a tela do jogo, só a tela da câmera. Então, o que acontece? Vamos fazer uma gravação, algo mais simples, até para não puxar muito recurso do computador, porque o quê? É um pouco ruim isso, mas para você fazer uma gravação, uma transmissão, e principalmente fazer os dois juntos, que é você gravar e transmitir ao mesmo tempo, para você estar guardando ali no seu computador, isso exige um uso, digamos, de banda muito grande, exige um uso de processador muito grande, placa de vídeo, principalmente se você estiver jogando. Então, tem muito computador que não vai aguentar essa demanda. Então, ele não vai puxar, digamos, o necessário ali para conseguir transmitir e transmitir com qualidade. E no caso aqui, ele, como mostrou a Caliana, ele mostra até quanto tempo está transmitindo. Então, vamos iniciar uma gravação ali, então, Caliana, do que seria a nossa... Só coloca um dispositivo de captura de saída de áudio para ele apresentar o áudio. Pode colocar. Uhum. Entra ali e captura o áudio do jogo. Ativa os dois, saída tanto de o áudio. microfone, isso. Colocou o microfone ou do jogo? Esse é o microfone, deixa eu ver. Esse é o padrão, deixa eu ver. Não, acho que ele já tá ali, não foi colocado? É que na stream, na Twitch não estava aparecendo o áudio do jogo. Uhum. Pode colocar ali, tá ativo? Uhum. Tá. Então, vocês visualizou? Acho que não tem que deixar o olhinho ali, isso. Deixa o olhinho, que ele vai capturar o áudio. Vamos iniciar então a gravação. A Caliana vai fazer um gameplay ali para vocês. Abre o Sky. Pode abrir o Sky. Como vocês podem visualizar aqui, no nosso momento a gente está visualizando só essa tela, que é a tela do Sky. Está visualizando junto com o cursor ali, porque ele ficou junto, certo? Então, assim, o que eu vou fazer? Eu posso arrumar. Isso. Só um pouquinho. Você vai substituir minha apresentação? É que eu teria que abrir a tua Twitch aqui, deixa. Uhum. Não, pode ir. Deixa eu mostrar aqui, então. Então, a gente vai vir aqui, captura, no caso da saída de áudio, está aqui, a da câmera e a captura de jogo. Ok. Temos a captura também da entrada de áudio. Vamos subir aqui. Subir os dois, para ficar exibindo, no caso, a entrada de áudio seria o microfone, a saída de áudio seria, no caso, o do jogo. Então, os dois estão ativos, tanto a captura quanto a entrada e saída de áudio, a câmera e a captura. Então, o que a gente vai fazer? Está certinho aqui, definido. Abre o jogo e começa a gravar aí. Aperta Alt Z. Alt Z. Isso. Se não me engano, ele vai começar a gravar. Vamos dar uma conferida. Isso. Aqui, ó, ele começou a gravação. E aqui ele já está contando o tempo. Isso. Volta lá para o jogo. Dá um continuar. Isso. Pode entrar. Então ele vai carregar o jogo e para nossa... Pode jogar, Caliana. Você consegue. Você já jogou esse cara. Mais. Aqui, por exemplo, estou carregando meu jogo. Depois, quando eu for mostrar meu vídeo, ele vai estar como? Aqui na transmissão, ele vai estar com, digamos, a qualidade de transferência bem baixo. Por quê? Por causa do limite de transferência do Google Meet. Quando eu for fazer isso numa transferência de stream, vai ser bem maior. Aqui no meu jogo, vou mostrar aqui para vocês, no MSI, eu estou, por exemplo, rodando o meu jogo aqui a 30 FPS. Por quê? O meu jogo, normalmente, ele roda ali uns 50, algo do tipo. Quando ele começa a gravar, a qualidade, digamos assim, do meu jogo cai, porque ele demanda muito mais do processador, placa de vídeo para estar processando tudo isso. Ele já demanda muito de ter o jogo aberto e de transmitir para a Twitch, e ele demanda muito mais que isso você gravando. Então, não é muito aconselhável você deixar gravando caso seu computador não seja muito potente. Isso. Então, assim, aqui a gente tem o gameplay do jogo, eu estou rodando aqui a 30 FPS. A minha visualização é melhor do que a de vocês, porque na transmissão ele está provavelmente puxando meu jogo a uns 15 FPS. Tá? O que a gente chama de quase uma apresentação de slide. Então, assim, se eu for fazer uma plataforma de stream,
própria para isso, no caso para um gameplay, onde a taxa de quadros, que seria esse FPS ali, tem que estar alta, ele já puxa ali, ele já configura, no caso, para 30, 60 FPS. Então, aqui no caso, eu estou jogando, estou puxando aqui, pela transferência do Google Meet não vai ficar bom, eu teria que transmitir pela Twitch, eu puxo aqui e consigo daí fazer o meu gameplay. Deixa eu ver, vai aparecer algum dragão aqui em algum momento. Deixa eu ver... Ou ele já está por aqui, eu ainda não vi. Às vezes ele é grande, né? Ele tem o tamanho de um carro, mas voando fica um pouco difícil de achar. Deixa eu visualizar aqui o gameplay. Olha, eles estão mirando para algum lugar. Então o dragão deve estar em algum lugar por aqui. Por ali. Ali, ó, tá ali o dragão. Ele já tá botando fogo, né? Então, assim, na transmissão, como eu disse, do Google Meet não vai ficar bom. Mas uma transmissão de uma Twitch, por exemplo, do YouTube, vai ficar com qualidade melhor. Então, vocês podem estar visualizando até a questão da transmissão dessa maneira. Eu vou fechar aqui o jogo. No caso, só vou pausar ele aqui. Você pode abrir lá e mostrar a gravação para ver como ficou. Vou dar um Alt X, que eu configurei para pausar minha transmissão. E vou fazer o quê? Vou dar um Alt Tab. Vou vir aqui nos meus documentos. Ele está lá pré-configurado para ficar em vídeos. Aqui. Ele fica pré-definido, no caso, com o dia, a data e a hora que eu comecei, no caso, a gravação. Então, se eu abrir aqui, eu vou, então, conseguir visualizar o gameplay com a tela, conforme a gente configurou. Isso é o que foi apresentado para o usuário. Para nós, fica só a tela do jogo mesmo aparecendo. Exatamente. Então, eu não tenho aquele problema de, para mim, a minha tela do webcam está me atrapalhando. Certo? Então, ó, ele mostra todo, digamos, a gravação com a nossa webcam. A única coisa que mostra pra gente saber que tá gravando, é a borda amarela que fica nos cantos para mostrar o que a gente tá mostrando para os usuários. Isso. Se vocês visualizarem aqui, ó, ele mostra a gravação, como foi feito, tudo certinho. E ele salva aqui, deixa eu avançar, ó, todo o vídeo que eu gravei. Deixa eu puxar, até a parte do dragão. Então, assim, como eu repito, pela gravação do Google Meet, ele vai limitar a taxa de frame, mas o vídeo aqui está rodando com uma fluidez considerável. Ele vai salvar normalmente em MKV, e aqui, como a gente pode ver nas propriedades, ele salva aqui no formato .mkv, e todo esse vídeo, esse pequeno vídeo, ele alocou 436 megabytes. Então, assim, quanto maior a qualidade da minha gravação, maiores recursos que eu colocar ali, por exemplo, colocar câmera, colocar o meu jogo, quero uma qualidade, por exemplo, Full HD, que foi o caso desse vídeo. Mais pesado ele vai ficar. A gente gravou em torno de 10, 15 segundos e ele já deu esse peso de... Isso. Ele já deu quase meio giga só em 15 segundos de gameplay. Exatamente. Se eu for gravar só minha tela, ele tem bem menos. Então, por exemplo, se eu gravar, às vezes uma apresentação de slide, ele vai dar 24 MB, algo assim. Então, por uma gravação de jogo, vai precisar, sim, de mais recurso. Então, por exemplo, no caso do meu computador, deixa eu mostrar aqui, ele tem um processador da Intel, um i5, ele tem 16 GB de RAM, eu tenho um HD, mas eu resolvi gravar no SSD, para que ele não tenha problema de compreensão, certo? E não tem problema de velocidade de gravação, ok? E aqui, no caso, o uso de internet, ele vai puxar também na stream. E o uso de placa de vídeo. Quando você vai fazer uma stream, gravando, por exemplo, um gameplay de um jogo, fazendo um vídeo para o YouTube, por exemplo, o teu PC ele vai puxar tudo que tem que puxar. Ele puxa o processador, normalmente ele vai puxar praticamente no máximo, porque ele vai precisar fazer a transmissão. Se você gravar, ele vai precisar processar a gravação e vai precisar processar o teu jogo. A questão da memória, ele vai alocar muita memória, tanto para o teu jogo quanto para a stream, e para tudo que você tiver aberto ali, gravação. A questão do SSD ou HD, ele vai, se for um HD, ele vai ficar ali no limite também, para gravar enquanto você está fazendo a transmissão, e a questão também da internet, certo? Então, a questão da internet é importante também você ter uma internet boa, porque às vezes você não vai conseguir fazer uma transmissão boa se você não tiver uma internet que dê conta,
certo? Dessa Pela taxa de transferência do jogo. Exatamente. Então, se você vai fazer um stream, às vezes, de um gameplay, como a gente fez aqui, o ideal é que você tenha um computador, uma internet boa para puxar essa demanda. Se você vai fazer uma stream, por exemplo, conversando com o pessoal, que é muito comum, por exemplo, até na Twitch, até acessando aqui para dar um exemplo, se a gente entrar aqui direto na Twitch, se a gente entrar aqui direto na Twitch, vocês vão ver que tem muitas pessoas que não fazem só o gameplay, elas ficam conversando. Aqui a gente tem alguns exemplos de gameplay, certo? E tem pessoas que ficam simplesmente conversando. Elas não jogam, às vezes elas ficam só batendo um papo. Por exemplo, esse caso aqui. E é bem padrão você colocar, tipo, só a tela do jogo e a tua câmera no cantinho, geralmente. Isso. Então, basicamente seria isso. Você consegue transmitir através dessa ferramenta direto para as plataformas de stream, você consegue gravar, então você não precisa usar essa ferramenta só para transmissão, você pode usar ela para gravação. Então, por exemplo, eu quero gravar meu gameplay, quero gravar uma apresentação. Trabalho. Exatamente. Digamos que eu tenho uma apresentação lá de PowerPoint. Posso ir lá, eu coloco só, crio ali uma cena só para apresentação, para gravar o meu Google Chrome. Acesso, inicio a gravação, finalizo, tá tudo certo. A apresentação. Então fica, digamos assim, bem funcional, é uma ferramenta muito boa, tanto que é uma ferramenta gratuita, né? Ela é de software livre e grandes streamers, a maioria dos streamers utiliza ela porque ela é fácil de mexer, ela é tranquila de estar manipulando e também tem a questão de não ter custo, né? Então tudo facilita, tudo viabiliza, no caso, para que ela seja utilizada. Então é uma ferramenta muito boa, eu recomendo. E, claro, se vocês quiserem se aprofundar melhor, tem vários lugares que você pode conseguir informação, principalmente quanto à configuração de áudio, vídeo, entrada e saída ali de áudio, para que você, digamos, não sobrecarregue a transmissão ou gravação. Ok? Então, seria isso. Sensacional, Mike e Caliana. Inicialmente, eu queria agradecer muito mesmo a possibilidade de vocês aceitarem ministrar esse curso agora, assim, de última hora e tal, e eu gostei muito do curso, a abordagem de vocês foi bem dinâmica, assim, eu gostei de vocês revezando, e acredito que muita coisa, inclusive eu, assim, tinha muita coisa que eu não sabia, porque eu só sei habilitar a câmera, gravar a tela e transmitir. Inclusive, deixa eu compartilhar aqui rapidinho, antes de passar para o Rafael, o próximo curso. Uhum. Cadê? Aqui, ó. Aqui eu estou fazendo a gravação no OBS, em que eu estou pegando aqui... Opa, só deixa eu colocar o microfone aqui. Em que eu estou pegando meu microfone, passando direto eu estou mandando para o YouTube. E aqui eu estou pegando o áudio interno que sai da minha caixinha de som, o mesmo som que sai da caixinha de som está enviando para o YouTube. E aí, quando eu clico em iniciar a transmissão, eu configurei lá na ferramenta, né? A transmissão, aqui eu coloquei no YouTube, enquanto que o Mike e a Caliana fizeram o exemplo na Twitch. É que YouTube teve aquele problema de demorar 24 horas para poder enviar a chave. Sim, o YouTube ele demora 24 horas. Aí eu estou transmitindo faz um tempo já aqui, e aí fica assim, ó, essa é a tela do YouTube Studio, tá? Aí é que eu não compartilhei com ninguém, eu tô gravando só para deixar ali registrado. Uhum. E para testar aqui, então eu coloquei dia de oficinas e tal. Então aqui é como fica no YouTube, bem aqui eu consigo compartilhar o link, ó. Compartilhar o link aqui. Quem quiser, tipo, entrar agora lá no YouTube vai ver essa mesma tela que está sendo gravada da oficina de vocês em tempo real. Então, só queria mostrar isso aí na parte do YouTube. Mas eu queria agradecer, inclusive, desculpa eu não ter apresentado no começo vocês, o Mike, ele é meu aluno do 6º período agora, mas eu acho que você se forma quando, Mike? Na verdade, eu já sou do 8º, professor, eu me formo esse semestre. Você é do 8º, mas a disciplina, porque a disciplina está no 6º, né? Sexto, é porque é a optativa, né? Isso, optativa de multimídia 2. Perfeito. Você já está no 8º, então você Sim. vai se formar agora. Isso, quarta-feira eu defendo meu TCC. Que sensacional, muito parabéns para você. E a Caliana, o Mike me falou que foi a Caliana que apresentou
É que o OBS, né, para ti alguma coisa assim, você tinha me falado? Eu ensinei ele a utilizar o OBS. É que eu precisava gravar algumas apresentações, precisava gravar alguns trabalhos, fazer algumas apresentações, assim, didáticas, e eu precisava de uma ferramenta para gravar. E daí ela me apresentou o OBS, falou que servia para gravação, mas também serve para stream, e eu já tinha ouvido falar um pouco também, através dos próprios, digamos assim, pessoal streamer, né? Visto um pouco sobre essa ferramenta. E é uma ferramenta muito boa. Sensacional. Então, agradeço a Caliana aí também, a Caliana de ter apresentado. E a Caliana, ela tá no... você foi minha aluna no semestre passado, acho que não é nesse semestre. Você tá no terceiro agora, né? Sim, no terceiro, entre o terceiro e o quarto. Você entrou já tipo, em 2020. Uhum. Foi em 2020, né? Um pouquinho antes de começar a pandemia ou foi no segundo semestre? Não lembro agora. Foi um pouquinho antes. Uhum. Foi no começo, então você começou depois da pandemia e deu uma travada, né? Verdade. Sim. Então é isso. Eu gostei muito da dinâmica de vocês, dá para... E a Caliana foi uma ótima aluna, assim, né? Então, por isso que quando o Mike falou a Caliana, eu falei, putz, que legal, não sabia disso, não tinha convidado ela também, assim, antes. Então, muito obrigado por vocês terem aceito. E só para falar que vocês são ótimos alunos, assim. Eu que agradeço. Parabéns mesmo, foi uma dupla explosiva. Obrigada ao professor pela oportunidade, né, de a gente estar apresentando. Minha ferramenta. Que isso, acredito que foi de muita valia para os alunos que participaram aqui, como eu falei, tinha muita coisa também que eu não sabia, e muito aluno conseguiu ver essa ferramenta para quando os professores pedirem para gravar a tela e fazer essas coisas, e já sabem como fazer mais ou menos. Exatamente, principalmente uma apresentação do trabalho. Muito bom. Sim, então, parabéns pela apresentação, muito obrigado. É sempre bom contar com vocês, que são ótimos alunos, para esse tipo de atividade. Então, fica aí. O certificado, vocês vão receber o certificado, tá? Depois de ministrante de oficina. Então é isso. Muito obrigado, tá, Mike? E muito obrigado, Caliana. Obrigado a todos também que participaram. Tchau, pessoal. Tchau. Eu vou parar de gravar agora aqui para poder a gente fazer a próxima oficina, que eu vou disponibilizar essas coisas,